Olá a todos, meu nome é Andréia Pereira Nogueira, sou aluna do curso de pós-graduação em docência na EPT pelo Instituto Federal do Paraná e este vídeo então faz parte do trabalho de TCC2, onde a gente apresenta nosso memorial, nossa trajetória e as nossas inquietações para a nossa pesquisa. Sou egressa da EPT. Após eu sair de um curso técnico, fiz a formação pedagógica para voltar a trabalhar na EPT, mas acabei fazendo concurso para outra área e acabei não atuando na área da educação. Com o passar dos anos, eu acabei fazendo bacharelado em Ciências Econômicas, pós-graduação em Administração Financeira, e nesse período também a EPT cresceu, a demanda aumentou nessa área. Então voltou em mim a vontade de trabalhar com a EPT. Por isso, então, me matriculei nesse curso de docência, na EPT, que está sendo maravilhoso, porque está nos atualizando com relação ao ensino total, não apenas formá-la para o mercado de trabalho, mas formá-la crítica com relação à sociedade em que ela vive, tornando ela capaz de transformar não só a sua realidade, mas a realidade social de onde ela se encontra. Apesar de não trabalhar na área da educação, estou diretamente ligada com professores da EPT, porque eu sou casada, meu marido é professor da EPT há mais de 20 anos, leciona em 2 colégios aqui no município de Palmeira das Missões, interior do Rio Grande do Sul. Então, acompanhei, principalmente durante a pandemia, a dificuldade dos professores em adotar novas tecnologias. O ensino remoto emergencial foi uma experiência inédita e repentina. Suspensão, das aulas presenciais. Professores enfrentaram desafios como a falta de preparo para o uso de tecnologias, uma sobrecarga de trabalho e dificuldade em manter o engajamento dos alunos. Os alunos sofreram com desigualdades no acesso à internet, falta de equipamentos. E tornar essas dificuldades visíveis, documentar esses obstáculos, ajuda então toda a comunidade escolar e todos os envolvidos na educação a aprenderem com essa prática e evitar repetir erros em situações futuras de crise. Por isso a ideia de eu compartilhar relatos para manter um repositório da experiência desses professores neste momento, coisa que outras instituições fizeram, mas aqui no município de Palmeira das Missões não foi feito. E é importante o registro dessas dificuldades porque fornece dados concretos para que governos e instituições invistam em infraestrutura digital, formação docente e inclusão social. Porque a tecnologia ela não para, ela continua avançando. A pandemia ali foi um marco, onde mostrou que havia uma falta de infraestrutura. Todos estavam conectados fora da educação. Professores, alunos, fora da sala de aula, estavam online, estavam conectados utilizando tecnologias. Mas a educação em si não estava. Mostrou essa deficiência. Por isso a importância de registros como este. E o município aqui de Palmeira das Missões não tem nenhum registro com relação a esse período. Por isso que o meu trabalho é justamente esse. A minha problemática é como foi a incorporação das TEDx na praxis docente durante e após a pandemia pelos professores de educação profissional aqui do município de Palmeira das Missões. A justificativa a gente já sabe, a importância da adoção das tecnologias que estão sendo utilizadas, que já era comum aos alunos, não estava ainda sendo usado pelos professores na prática educacional. Como objetivos do meu trabalho é identificar na prática docente a incorporação dessas TEDx no trabalho educativo dos professores da EPT, mensurar o uso dessas ferramentas digitais na prática, identificar quais foram as ferramentas digitais que foram incorporadas ao trabalho e também examinar o processo de incorporação, as dificuldades que eles enfrentaram, as soluções e os resultados. Após 5 anos, porque já estamos em 2025, após 5 anos, então, desse período de crise, hoje eu vejo os professores
utilizando tecnologias que não utilizavam antes. Mas é importante o registro das dificuldades que eles tiveram, das soluções que eles encontraram, dos resultados hoje obtidos, né, para que fique bem claro para todos, né, que isso não pode parar. O investimento na parte tecnológica, na formação de professores também, e na infraestrutura para alunos e na inclusão social de alunos, né, deve continuar, porque o avanço da tecnologia não para, e é preciso, principalmente, que professores continuem, então, com a sua formação continuada. Olá, meu nome é Mônica Cristina Vicente, minha formação é análise e desenvolvimento de sistemas. No meu memorial de formação, a reflexão central partiu de uma inquietação que acredito ser muito comum a muitos de nós. Como trazer as competências exigidas pelo mundo do trabalho para a sala de aula de forma crítica e não apenas mecânica? Minha trajetória no curso levou a investigar a inserção do pensamento computacional em cursos técnicos que não são da área de tecnologia. O objetivo é entender como essa competência pode ser uma ferramenta de inclusão e de cidadania digital, especialmente para estudantes da EJA-EPT. Para ilustrar como relaciono teoria e prática, trago uma experiência profissional anterior à docência. A gestão de estoque em uma loja de produtos naturais. Ao analisar essa vivência sob a luz dos estudos do curso, percebi que para resolver o problema de validade dos produtos, eu utilizava intuitivamente os 4 pilares do pensamento computacional, definidos por Janet Wink. Decomposição, dividindo o problema do estoque em partes menores. Reconhecimento de padrões, identificando falhas na regra de entrada e saída. Abstração, focando apenas nos dados essenciais, a validade. E algoritmos, criando um passo a passo lógico para a organização. Essa foi minha grande transformação no curso. Perceber que o pensamento computacional não é exclusivo da informática, mas uma habilidade de resolução de problemas útil para a logística, administração e para a vida. Essa percepção dialoga diretamente com o conceito de ensino integrado, apoiado em autores como Marise Ramos e Lucília Machado. Compreendi que o nosso papel não é treinar o aluno para uma tarefa isolada, mas integrar trabalho, ciência e cultura. Ao ensinar o pensamento computacional como forma de raciocínio lógico em cursos diversos, estamos promovendo o que Maria Schiavata defende, como formação omnilateral e politécnica. Ou seja, estamos dando ao aluno ferramentas intelectuais para que ele tenha autonomia e compreenda os processos produtivos por trás das ferramentas digitais, e não seja apenas um usuário passivo da tecnologia. Por fim, meu memorial destaca o compromisso ético com a inclusão. Muitos alunos, especialmente na EJA, possuem vasta experiência de trabalho, mas sofrem com a desigualdade digital. A minha proposta para o TCC é justamente valorizar a experiência prévia desses alunos, como a minha no estoque, e conectá-la à lógica científica. Concluo entendendo minha formação nesse curso como um movimento de praxes, uma ação reflexiva que busca transformar a realidade. O próximo passo é transformar essa reflexão em estratégias pedagógicas concretas para os nossos alunos. Obrigada. Olá, meu nome é Marilene Almeida, sou aluna da pós-graduação IERPER Paraná, docência na educação profissional e tecnológica. Nesta microapresentação, eu trago uma síntese do meu memorial acadêmico, compartilhando minha trajetória, minhas inquietações e minha questão norteadora. A minha trajetória, ela passa diretamente pela minha formação. A minha primeira formação foi Ciências Contábeis, bacharel, em Ciências Contábeis, e mais tarde eu obtive licenciatura em Matemática, aproveitando esta disciplina no curso que fiz de Ciências Contábeis, no bacharel.
é a chamada formação pedagógica R2, que é um aproveitamento dessas disciplinas. Quando eu ingressei como professora, há um ano atrás, eu já ingressei na EPT, porque o governo do Paraná ele instituiu, né, os cursos técnicos aqui no Paraná nas escolas públicas, o ensino técnico integrado. Então, eu já entrei atuando como professor na EPT. Eu senti claramente, como qualquer professor iniciante, os desafios naturais da docência. E essa entrada, essa trajetória minha, ela mudou meu olhar sobre a docência. Eu tive algumas dificuldades, né, a princípio, e percebi lacunas importantes. Falta de segurança pedagógica, dificuldades em planejar atividades intencionais, limitações para mediar processos formativos e integrar as tecnologias de forma significativa. Essas dificuldades pessoais despertaram em mim uma inquietação profunda, digamos assim. Eu percebi que não se tratava apenas de aprender a usar as ferramentas e dominar as tecnologias. Era algo mais estrutural. É a coisa mais, a pegada mais da capacitação, do acolhimento desses professores iniciantes. E ao vivenciar as experiências iniciais, eu percebi algo também importante, porque se eu mesmo, com formação pedagógica e tendo, né, de certa forma, licenciatura, eu vivi dificuldades comuns no início de carreira, né? Mas imagine os docentes que eu percebi ao longo do tempo que entravam sem a licenciatura, apenas com o bacharelado ou formação técnica. Eu acredito que, diante disso, imagina a grande dificuldade que existiu aí, né? E então, durante esse curso de pós-graduação, eu posso dizer que eu tive um aprendizado muito grande. Os módulos da pós-graduação têm ampliado profundamente meu olhar como docente. Estudos sobre a cultura digital, planejamento, avaliação formativa, mediação pedagógica, metodologias ativas e os fundamentos na docência da EPT me ajudaram a compreender o papel do professor de forma mais intencional e crítica. Autores como Paulo Freire, Saviani, Tardif, Valente, Morin ampliaram o meu entendimento sobre a complexidade da docência, a importância da intencionalidade, a relação entre teoria e prática e o papel crítico e criativo do professor. E as transformações. A partir desses estudos, eu venho ressignificando minha prática dia a dia. Hoje, eu planejo com mais consciência, busco integrar a tecnologia com propósito pedagógico, compreendo melhor o papel da mediação e reconheço a importância da formação contínua. Percebi que o professor não nasce pronto, ele constrói, ele questiona, reflete e reconstrói suas práticas. E sobre a minha questão norteadora, diante dessa minha trajetória e das lacunas que eu reconheci, né, em mim, eu formulei a questão norteadora do meu TCC. Como fortalecer as competências pedagógicas e o letramento digital dos professores na EPT, especialmente daqueles que ingressam sem a licenciatura, para que utilizem a tecnologia com intencionalidade e qualidade pedagógica. Essa questão sintetiza a minha vivência e revela a minha preocupação com a formação docente na EPT. E eu concluo destacando que a formação pedagógica é fundamental para superar os desafios que vão além da técnica. Acredito que fortalecer competências pedagógicas e digitais dos docentes é um caminho para a prática mais consciente, crítica e significativa no EPT. Obrigada.